Capítulo 30. Adu. Foi pura coincidência Mau Mau ter saído furtivamente do pavilhão Jade naquela noite em particular, ela não conseguia dormir. No dia seguinte, o consorte puro partiria do Palácio dos Fundos. Mau Mau vagou sem rumo pelo terreno. O palácio já estava firmemente dominado pelo frio do inverno, e ela usava 2 roupas de algodão para se proteger do frio. Uma coisa não havia mudado no Palácio dos Fundos, a promiscuidade estava viva e bem, e era preciso ter cuidado para não olhar muito de perto entre os arbustos ou nas sombras. Para quem ardia de paixão, o frio do inverno não representava obstáculo. Mau Mau olhou para cima e viu a meia-lua pendurada no céu. Uma lembrança da princesa Fuyou dançou em sua cabeça, e Mau Mau decidiu que, já que ela estava aqui de qualquer maneira, talvez ela subisse na parede. Ela teria gostado de compartilhar um drink com a lua, como diziam os antigos poetas, mas como não havia álcool no pavilhão de Jade, ela infelizmente desistiu da ideia. Ela deveria ter guardado algumas das coisas que Jinchi lhe deu. De repente, ela ansiava por um pouco de vinho de cobra, fazia muito tempo que ela não tomava nenhum. Mas então ela se lembrou do que havia acontecido no outro dia e balançou a cabeça, percebendo que não valia a pena. Usando os tijolos salientes no canto da parede externa como apoio para os pés, Mau Mau subiu até o topo. Ela tinha que tomar cuidado com a saia, para não rasgá-la. Dizia um provérbio que apenas 2 coisas gostavam de lugares altos, idiotas e fumaça. Mas Mau Mau tinha que confessar, era bom estar acima de tudo. A lua e uma série de estrelas brilhavam sobre a cidade imperial. As luzes que ela podia ver ao longe deviam ser o bairro do prazer. Ela tinha certeza de que as flores e as abelhas já haviam começado ali sua comunhão noturna. Mau Mau não tinha nenhum assunto específico lá em cima, no muro. Ela simplesmente sentou-se na beirada, balançando as pernas e olhando para o céu. Bem, alguém chegou aqui antes de mim? A voz não era nem alta nem baixo. Mau Mau virou-se e descobriu um jovem bonito de calças compridas. Não, parecia um jovem, mas era o consorte Adu. Ela prendeu o cabelo em um rabo de cavalo que caía em cascata pelas costas, e um grande frasco de cabaça estava suspenso em seu ombro. Havia um toque de vermelho em suas bochechas e ela estava vestida de maneira relativamente leve. Ela estava segura, mas parecia que ela tinha bebido um pouco. Não se preocupe comigo, senhora. Eu irei embora agora, disse Mau Mau. Não há pressa. Compartilhar uma xícara comigo? Apresentado com um copo, Mau Mau não encontrou motivo para recusar. Ela normalmente poderia ter recusado alegando que era a criada do consorte Gyokuyo, mas Mau Mau não era tão vulgar a ponto de recusar uma última bebida com o consorte Adu em sua última noite no Palácio dos Fundos. Perfeitamente lógico, você vê, ela certamente não ficou simplesmente tentada pela oportunidade de tomar um pouco de vinho. Mau Mau segurou a xícara com as 2 mãos, estava cheio de uma bebida turva. O vinho tinha um sabor fortemente adocicado, sem muito do toque ácido do álcool. Ela não disse nada, apenas bebeu a taça de vinho. Adu não demonstrou nenhum escrúpulo em beber diretamente da cabaça. Pensando que pareço um pouco masculino? Pensando que é assim que você parece estar agindo. Um atirador direto. Eu gosto disso. Adu ergueu um joelho, apoiando o queixo na mão. Seu nariz pontudo e as longas sobrancelhas que circundavam seus olhos pareciam de alguma forma familiares para Mau Mau. Eles a lembravam de alguém que ela conhecia, ela pensou, mas sua mente estava um pouco turva, como a bebida. Desde que meu filho me escapou, sou amigo de Sua Majestade. Ou talvez eu devesse dizer, voltou a ser. Ela ficou ao lado dele como amiga, sem ter que agir como consorte. Alguém que o conhecia desde que amamentaram juntos. Ela nunca imaginou que seria escolhida como consorte. Ela foi sua primeira parceira, sim, mas apenas, ela presumiu, como sua guia. Quase se poderia dizer um mentor. Então, devido ao carinho de Sua Majestade por ela, ela permaneceu como consorte por mais de 10 anos, embora tivesse sido apenas ornamental. Ela desejou que ele se apressasse e a entregasse a alguém. Por que ele se agarrou tanto a ela? Adu continuou ruminando consigo mesma. Ela provavelmente teria continuado, quer Mau Mau estivesse lá ou não, se alguém estava lá ou não. Este consorte partiria amanhã. Quaisquer que sejam os rumores que possam se espalhar na retaguarda o palácio não seria mais uma preocupação dela. Mau Mau apenas ouviu em silêncio. Quando ela finalmente terminou de falar, o consorte levantou-se e virou a cabaça de cabeça para baixo, esvaziando seu conteúdo por cima do muro, no fosso mais adiante. Ela parecia estar oferecendo a libação como presente de despedida, e Mau Mau pensou na criada que havia se matado alguns dias antes. Devia estar muito frio na água. Sim, senhora. Ela deve ter sofrido. Sim, senhora. Quão estúpido. Depois de um instante, Mau Mau disse, você pode estar certo. Todo mundo, tão estúpido. Tu podes estar certo. Ela entendeu, vagamente. A serva havia se suicidado. E Adu sabia disso. Talvez ela conhecesse a mulher que se matou. Talvez, todos, incluíssem Fengmin. Ela pode ter participado da morte da mulher. Lá estava a criada, afundada na água gelada para que as suspeitas não recaíssem sobre o consorte Adu. Houve Fengmin, que se enforcou para guardar um segredo que nunca deveria ser conhecido. Houve todos aqueles que deram suas vidas por Adu, literal ou figurativamente, quer ela quisesse ou não. Que desperdício tremendo. Adu tinha personalidade e coragem para governar as pessoas. Se ela pudesse estar ao lado do imperador, não como sua consorte, mas de outra forma, talvez a política tivesse corrido de forma mais tranquila. Talvez. Mau Mau deixou os pensamentos vagarem por sua mente, embora não houvesse sentido para eles agora, enquanto ela olhava para as estrelas. Adu desceu pela parede primeiro, e Mau Mau, começando a sentir frio, estava fazendo o mesmo quando foi interrompida por uma voz. O que você está fazendo? Assustada, Mau Mau perdeu o equilíbrio e escorregou do meio da descida, parede, caindo com força de costas e atrás.
Quem diabos foi esse? Ela resmungou para si mesma. Bem, me perdoe, a voz sibilou, agora bem em seu ouvido. Ela se virou surpresa ao ver Jinchi, parecendo nada satisfeito. Mestre Jinchi, o que você está fazendo aqui? Você tirou as palavras da minha boca. Mal Mal percebeu que não sentiu nenhuma dor ao pousar. Houve um impacto, é verdade, mas nenhuma sensação de ter caído no chão. Este foi um mistério que não foi difícil de resolver. Ela caiu bem em cima de Jinchi. Opa, Mal Mal tentou se levantar novamente, mas não conseguiu se mover. Ela foi segurada rapidamente. Mestre Jinchi, talvez você pudesse me soltar? Ela disse, tentando parecer educada, mas os braços de Jinchi permaneceram firmemente em volta de sua barriga. Mestre Jinchi. Ele teimosamente a ignorou. Mal Mal se contorceu um pouco, virando-se para dar uma olhada em seu rosto, e ela descobriu que havia um rubor em suas bochechas. Ela podia sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Você andou bebendo? Eu estava socializando. Não tive escolha, disse Jinchi, e olhou para o céu. O ar do inverno estava fresco e claro, fazendo a luz das estrelas parecer ainda mais brilhante. Socializar, certo. Mal Mal olhou para ele com desconfiança. Socializar, no Palácio dos Fundos pode significar algumas coisas muito obscuras. Pode-se argumentar que o imperador ainda deu liberdade demais aos habitantes do local, mesmo que muitos deles estivessem faltando algumas partes muito importantes. Eu disse, me solte. Não quero. Estou com frio. Apesar de toda a sua beleza, o eunuco parecia francamente petulante. Bem, é claro que ele estava com frio, ele não estava vestindo nenhuma jaqueta leve. Mal Mal se perguntou onde Gaoshu estava. Tenho certeza que sim, então é melhor você voltar para o seu quarto antes que pegue um resfriado. Ela não se importava se o quarto para onde ele voltava eram seus aposentos ou os aposentos de quem quer que tivesse compartilhado o vinho com ele. Jinchi, porém, pressionou a testa contra o pescoço de Mal Mal, quase acariciando-a. Droga, me convidar para beber, me deixando todo excitado. Então acho que vou sair por um tempo. Claro, vá embora. Para quem sabe onde. Droga, então você está de volta, mas agora está, sentindo muito melhor, e me perseguindo também. Maldito seja. Mal Mal descobriu que ficou impressionada ao perceber que havia alguém no Palácio dos Fundos com coragem de tratar Jinchi dessa maneira. Mas isso não estava aqui nem ali. Não estou interessado em sair com uma pessoa bêbada. Eles sempre ficavam pegajosos assim, esse era o problema. Na verdade, espere. Finalmente percebi que Mal Mal estava em sua situação atual porque ela caiu sobre Jinchi de cima. Ele teve a boa vontade de amortecer a queda dela, mesmo sem saber que estava fazendo isso. Mesmo que tenha sido o álcool que o deixou caído entre as ervas daninhas naquele momento específico. Talvez tenha sido um pouco rude, refletiu Mal Mal, começar imediatamente a dar ordens sem sequer uma palavra de agradecimento a alguém que acabara de salvá-lo de uma queda feia. Mas então, ela também não podia simplesmente ficar ali deitada. Mestre Jinchi, sua última tentativa de se libertar foi interrompida por uma sensação de algo caindo em seu pescoço. A sensação de calor percorreu suas costas. Só mais um momento, disse Jinchi, abraçando-a com mais força. Ajude-me a me aquecer só um pouquinho. Mal Mal suspirou, sua voz não soava nada como normalmente. Então ela olhou para o céu e começou a contar as estrelas brilhantes, uma por uma. Uma grande multidão se reuniu no portão principal no dia seguinte. A consorte mais antiga do Palácio dos Fundos estava, em contraste com a noite anterior, vestida com jaqueta de mangas largas e saia que não combinavam muito com ela. Algumas das mulheres ao redor seguravam lenços. O belo e juvenil consorte tinha sido uma espécie de ídolo para muitas das jovens. Jinchi ficou na frente de Adu. Alguém poderia ter se preocupado com eles depois de toda a bebida da noite anterior, mas nenhum deles mostrou qualquer sinal de ressaca. Ela deu-lhe algo, um cocar, o símbolo da consorte pura. Em pouco tempo, passaria para outra mulher. Eles poderiam trocar roupas. A beleza celestial e a mulher bonita. Em princípio, dificilmente poderiam ser mais diferentes e, ainda assim, estranhamente, pareciam partilhar muita coisa. Então é isso, pensou Mal Mal. Na noite anterior, ela pensou que a Dulce parecia com alguém, mas não conseguiu pensar em quem. Deve ter sido Jinchi. O que teria acontecido se o consorte Adu estivesse na posição de Jinchi? Mas era uma pergunta boba. Não vale a pena pensar nisso. Adu de jeito nenhum parecia um rejeitado lamentável sendo expulso do Palácio dos Fundos. Ela caminhava com a cabeça erguida e o peito estufado. Pode-se até dizer que ela tinha o olhar triunfante de uma mulher que cumpriu o seu dever. Como ela poderia parecer tão orgulhosa? Como, se ela nunca tinha feito a única coisa que um consorte deve fazer? Mal Mal de repente se viu diante de uma possibilidade absurda. As palavras de Adu da noite anterior voltaram para ela, desde que meu filho escapou de mim. Agora Mal Mal pensou, escapou? Não, morreu? Quase se poderia considerar que o consorte significava que seu filho ainda estava vivo. Adu havia perdido a capacidade de ter filhos porque seu parto ocorreu ao mesmo tempo que o da imperatriz viúva. O irmão mais novo imperial e o filho do consorte eram tio e sobrinho e nasceram quase na mesma época. Era possível que eles praticamente parecessem gêmeos. E se eles fossem trocados? Mesmo quando estava dando à luz, a consorte Adu saberia com absoluta certeza qual dos dois bebês seria criado com mais diligência e mais valorizado. O melhor patrocínio possível para uma criança nunca viria de Adu, filha de uma ama de leite, mas de uma imperatriz viúva. Não deve ter sido fácil para Adu, cuja recuperação após o parto foi lenta, ter certeza do que estava certo. Mas se, ao fazer a mudança, o seu próprio filho pudesse ser salvo, seria compreensível que ela desejasse tal coisa. E se isso vier à tona mais tarde? Se o verdadeiro irmão imperial mais novo já estivesse morto? Então faria sentido o motivo pelo qual o pai de Mal Mal não só tivesse sido banido, mas também mutilado.
Porque ele não percebeu que os bebês haviam sido trocados. Isso explicaria por que o irmão mais novo de Sua Majestade levava uma vida tão restrita. E por que o casto Adu permaneceu tanto tempo no Palácio dos Fundos. Bah, isto é ridículo. Mau Mau balançou a cabeça. Uma fantasia ultrajante. Um salto que nem mesmo suas companheiras de companhia no pavilhão de Jade dariam. Não adianta ficar aqui, pensou Mau Mau. Ela estava prestes a voltar para o pavilhão Jade quando viu alguém vindo em sua direção apressado. Era o jovem consorte de aparência doce, Li Shu. Ela não deu sinais de ter notado Mau Mau, mas realmente correu em direção ao portão principal. A comida dela provador seguiu atrás dela, ofegante. Suas outras damas de companhia vieram atrás deles, sem correr e, na verdade, parecendo completamente irritadas com toda a cena. Algumas pessoas nunca mudam. Bem, acho que pelo menos um deles sim. Não era como se Mau Mau quisesse ou pudesse fazer algo a respeito. Alguém que não conseguia controlar seu próprio povo era alguém que não sobreviveria neste jardim de mulheres. Mas agora ela não estava sozinha. Isso, pelo menos, foi animador. A consorte Li Shu apareceu diante da consorte Adu, seus braços e pernas movendo-se desajeitadamente juntos, quase mecanicamente. Ela estava tropeçando na bainha do próprio vestido e logo caiu de cabeça no chão. Enquanto a multidão tentava suprimir o riso, e consorte Li Shu estava lá, parecendo que ia chorar, Adu pegou um lenço e gentilmente ajudou a jovem a limpar a sujeira do rosto. Naquele momento, o rosto do belo e jovem consorte era o de uma mãe amorosa.